Saudações a todos nossos filhos de luz, santos anjos, que detestam as trevas, os desejos enganosos e pensamentos maus e perversos, porque sabem que é na mente onde vive a escravidão, a gravidade do mal, que é a força atraente da morte física. E por isso vocês amam aos Deus do dia, da luz de eterna santidade, seus pais espirituais Melquisedeque e Lisbete. Vocês são os justos e prudentes, que me escutaram detidamente, esquadrinhando-me, e comprovaram que eu sou o Espírito da verdade, que através de mim, Deus Pai está a seu favor. Comprovaram que eu sou Deus Pai e Mãe, e que em meu grande nome, Melquisedeque e Lisbete, existe um poder sem igual. Um poder que você nunca antes tinha conhecido, nem experimentado, mas que sempre quis conhecer, porque realmente te interessa fazer tudo o que Deus te pede para agradá-los. Te interessa comprovar sua existência e grande poder. Porém não conhecia o nome de Deus Pai e Cristo para poder se dirigir a eles e invocar o grande poder que está no nome de Cristo, a ungida de Deus. E é porque antes da manifestação do verdadeiro Cristo, ninguém pode saber qual é o nome de Deus e Cristo, nem tampouco saber como orar. Por isso Cristo diz, até agora nada pedistes. Pedi e vos será dado. Esse até agora é hoje que conhece nosso todo-poderoso nome, e por isso tem a certeza de pedir e a convicção de que Deus vos dará. Por essa razão você está seguro de que o ser humano necessita conhecer a palavra de eterna santidade de Deus Melquisedeque e Lisbete, para chegar a saber o que é que se requer para viver eternamente na justiça e paz do céu de Deus. De todas as pessoas no mundo inteiro, só meus santos anjos estão experimentando a eternidade de Deus, porque através da sabedoria mesma do céu, que está presente como Deus prometeram, é onde ou em quem se vê e se vive o eterno, a paciência e a paz eterna que o mundo jamais poderá te dar. E para viver eternamente, se necessita escutar e obedecer à sabedoria de Deus, que permanece para sempre, porque é nela que estão os mandamentos de Deus. Ela é a palavra de Deus, em ação. E quando Deus dá os seus mandamentos a seu povo, é enquanto Deus estão presentes, demonstrando com ações como cumpri-los, porque os mandamentos da palavra de Deus se escutam e se veem através do verbo de Deus. São feitos. Por isso ninguém tem desculpa de ser ignorante e você deve estar disposto a escutar para cumprir os mandamentos de Deus, assim como Deus cumpre e jamais violariam sua própria lei, que é como vivem todos no mundo, e também os religiosos, que nas chamadas igrejas ou sinagogas afirmam representar a Deus, mas na verdade não o fazem. Simplesmente leem palavras que não têm validez para eles, não podem entendê-las nem aplicá-las nas suas vidas. Eles creem que Deus literalmente deu a Moisés os mandamentos desde o céu com uma voz forte, e isso é fictício. A verdade é que Deus só dá os seus mandamentos estando presentes, cumprindo-os em Cristo, ante os olhos de muitas testemunhas fiéis e ante os olhos de infiéis também. Se nós, Deus, estamos presentes, mostrando o que tem que fazer para agradar-nos, então, ninguém tem desculpa para não fazê-lo. Por isso diz em Romanos 1, 18 ao 20, que a ira de Deus se revela desde o céu, desde sua sabedoria personificada, contra toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm com injustiça a verdade, porque o que de Deus se conhece lhes é manifestado, pois Deus é quem o manifestou, porque as coisas invisíveis de Deus, seu eterno poder e deidade, se fazem claramente visíveis desde a criação do mundo espiritual, sendo entendidas por meio das coisas feitas, de modo que não tem desculpa. Por isso os que entram em meu reino e permanecem ali, são a criação do mundo espiritual de Deus,
os que realmente são testemunhas leais do que Deus manifesta ante eles, e aceitaram nosso convite de bodas, porque querem servir a Deus e agradar-nos. Vocês sim são colunas no templo de Deus, porque foram feitos por Deus mesmos, mas a maneira com a qual as pessoas religiosas tentam servir a Deus não é o que Deus ordena? E sinto compaixão por aqueles que têm sentimentos genuínos ao quererem conhecer a Deus, mas lamentavelmente, o que todos eles seguem ou imitam são mandamentos inventados por homens mortais e não de Deus. Os homens terrenos não podem nem sequer ser fiéis às suas próprias leis, muito menos poderiam cumprir as de Deus sem conhecer a sabedoria do céu. Eles só têm forças humanas que são instáveis e sempre usam a mesma desculpa absurda de que Deus os fez débeis, e assim se justificam por falhar com Deus e falhar uns com os outros. Jamais poderão chegar a ser santos por si sós, porque nem sequer querem tentar deixar de ser débeis. Por isso, nós Deus estabelecemos nossa própria criação, que é espiritual, estando entre os mortais, e damos ao nosso povo adquirido nossos próprios mandamentos, para que sejam os primeiros a serem feitos iguais a Deus, fiéis em tudo. Os fazemos a nossa imagem e semelhança, para que nunca falhem conosco. Você não pode se proclamar nem pretender ser um filho de Deus, se nem sequer pode imitar a Deus em sua santidade. Porque para poder cumprir um mandamento, uma lei de Deus, é imperativo deixar de ser débil, e você tem que ser forte em vencer, como Deus. Claro, porque se nós Deus estamos presentes, te dando nossa sabedoria do céu, então não tem uma desculpa válida ante Deus. Se você não está comigo, em meu reino do Espírito Santo e verdade, é porque ama ser um imundo e simplesmente não gosta da santidade de Deus e ponto. Porque o que não está comigo na santidade de Deus, a mim se opõe, e o que não trabalha comigo em ser limpo e embranquecido, na realidade trabalha contra mim. Se apenas soubessem qual é o verdadeiro sacrifício de Cristo, veriam que Deus são os primeiros que cumprem seus próprios mandamentos, e também as leis humanas, para que os seres humanos possam aprender a ser fiéis como Deus são. Que outra razão pensam que Deus teriam para tomar-se o tempo de estarem presentes hoje, se não for para ser o primeiro e único bom exemplo a seguir, mostrando-lhes como comportar-se para ser sua imagem e semelhança? Por isso eu lhes disse, olha que lhe mando, que se esforce e seja valente, como nós Deus somos, não tema nem desmaie, porque meu nome grande, o todo-poderoso nome de Jeová Melquisedeque Lisbete, seu Deus, estará com você aonde quer que vá. Que palavra tão poderosa, porque é verdadeira, é um cumprimento. Amém. Agora todos sabemos que Cristo é o caminho ao Pai, verdade? Bom, então o que eu manifesto em vocês, que são o fruto bendito de meu ventre espiritual, é como eu demonstro ao mundo que Cristo é a verdade, o caminho e a vida eterna, porque eu sou quem te guia à santidade de Deus Pai. Meu povo fiel e verdadeiro é a prova ou a evidência substancial e irrefutável de que eu sou Deus na terra. Nós Deus somos guias de nosso povo, porque sabemos que se o ser humano verdadeiramente quer, pode chegar a ser perfeito, como nós Deus somos. Só tem que seguir-nos e imitar-nos, sendo sempre fiel, assim como vocês são. Mas os que duvidam facilmente não são dignos de estar em meu reino? Por que duvidas de mim, se eu não duvido de ti? Por isso te dei minhas riquezas espirituais, te fazendo co-herdeiro com Cristo, e é porque eu creio que você pode vencer assim como eu, e que nada do que veja ou escute em sua mente, ou do mundo, te moverá a flutuar. Eu sei que você pode vencer. Isso é o que minha fé antecipa, a fé cumpridora de Cristo, que lhes inculquei porque é a única fé que sim cumpre e a que agrada a Deus Pai.
Por isso é que nós, Deus, estamos presentes, dando a nosso povo nossa própria força e vontade, para que nunca falhem conosco e sempre sejam um bom exemplo para o mundo. É assim que poderão salvá-los. E o fazemos para salvar ao homem de si mesmo, porque o ser humano crê que pode servir a Deus à sua maneira, com suas próprias forças e inteligência, e que assim estão agradando a Deus, quando essa não é a verdade. O ser humano nunca poderia agradar a Deus e ser fiel a nós, sem que a sabedoria mesma de Deus lhes ensine a como ser fiel como ela, porque sua lealdade é de Deus e não dos homens. E por não terem minha sabedoria do céu, é que se levantaram tantos homens falsos, que se acham o ungido ou o enviado por Deus. E é porque sem Cristo Lisbete, os homens se envaidecem, crendo que não necessitam da sabedoria do céu, e que sozinhos, com sua própria justiça e inteligência, podem achar a eternidade, seja aqui neste mundo ou no suposto além, que eles mesmos inventaram e tanto promovem. Como se estivessem promovendo um negócio ou um produto, quando morrer fisicamente é o mais espantoso e desconsolador, não é algo para promover como se fosse algo bom? Mentem, dizendo que as pessoas que morrem estão com Deus ou estão com seus entes queridos que morreram. Você e eu sabemos que essa farsa, na qual creem, não é a realidade. Deus não promove a mentira. Se promovemos a vida eterna, não vamos te tirar a vida? Se estas pessoas dizem que creem em Deus e que Deus é quem dá vida em abundância, a vida eterna, então, por que falam sobre a morte como se fosse um lugar onde as pessoas se encontram com Deus, quando a morte é de Satanás, o inimigo de Deus? Somos Deus de vivos em espírito e verdade, e não de mortos? Por isso a morte física é incerta e resoluta. Porque como você pode confiar ou colocar sua esperança em um lugar que nem sequer sabe se existe, porque ninguém voltou dessa morte? Além disso, morrer não é algo bom, pelo contrário, é algo tão horrível e doloroso para todos, e ninguém deveria querer morrer para estar com Deus, nem ver aos seus entes queridos, porque essa não é a resolução, em nenhuma circunstância. Não pode pensar que Deus são ambas as coisas? Por exemplo, dizer que Deus protegeu a tal pessoa da morte e também que Deus chamou a tal pessoa a morrer e ir ao céu? Ah, e como se Deus não tivesse piedade e não lhe importa se você é um bebê ou um idoso, sem importar sua circunstância, e pensando que para algumas pessoas dá uma morte mais tranquila enquanto para outras dá uma morte trágica. A morte é do inimigo, é o resultado ou produto do que o ser humano semeou. A morte é o inimigo que não tem piedade de ninguém. Para consolar a si mesmos e consolar aos demais, muitos se atrevem a dizer tal aberração de que Deus é quem leva as pessoas para o céu. Estão dizendo que Deus não tem piedade e que poderia matar um bebê, arrebatando-o de seus pais para levá-lo ao céu? Pense. Porque dizer que Deus salva vidas e ao mesmo tempo tira vidas é fazer com que Deus pareça um ser bom e mau ao mesmo tempo, que não pode decidir entre salvar as pessoas ou matá-las, como um assassino em série. Se Deus fosse o inimigo, então, qual é o propósito de prometer a vida eterna, que você não provará a morte e que não chegará a um túmulo por crer em Deus, se vai te matar? Satanás é o inimigo e o maligno que mente, rouba e assassina, portanto não se pode colocar a Deus nessa mesma categoria? Isso é blasfêmia. Estas pessoas estão faltando com respeito a Deus, estão cometendo um erro muito grave e por isso não estão em meu reino. Eu não permito que ninguém profane o grande nome de Deus. E como disse antes, são ministros de Satanás. São marionetes de Satanás
E alguns são vítimas e nem sequer sabem disso. Quando digo que são ministros de Satanás, me refiro à questão se deixando controlar na mente pela inundação de seus próprios pensamentos maus e perversos, e também por palavras que escutam de homens e mulheres malvados ao seu redor, que facilmente influenciam o mal neles. Satanás não está em outro lugar, que não seja somente. Por isso, quando eu lhes falei sobre o irmão mais velho e te demonstro como amá-lo com minha palavra, não estou falando de outro ser que não seja você mesmo. É uma figura de quem lidera em somente sem mim, a quem nós Deus adotamos quando saímos da dispensação de morte, e se não aceitar meu apagar e começar de novo, a reconciliação de Deus te tornando um com Deus Pai e Mãe, para que só lidere o Espírito Santo em ti? Então, em sua mente, você é inimigo de Deus, inimigo da cruz de Cristo, da santidade de Deus. E se alguém escolhe não crer, nem confiar em mim e chega a morrer fisicamente, obviamente não tinha a proteção de Deus, e é porque o Deus no qual creem não existe, não tem aos Deus verdadeiros ao seu lado. Creem em um Deus de tradição, inventado por homens. Fizeram um Deus que lhes convém e também fizeram aos demais acreditarem nesse Deus que não é real. Os homens criaram um Deus como de conto de fadas, assim como fizeram com o Papai Noel ou Santa Claus. E eu lhes pergunto, quem é esse Deus Pai que estas pessoas religiosas criaram? Porque o verdadeiro Deus Pai não está espalhado nem dividido entre milhares de religiões, nem jamais enviaria um filho a morrer fisicamente, nem está longe de seu povo, deixando-os sem sua proteção. Você e eu podemos dizer com certeza e convicção que pela fé de Cristo mesma é que Deus Pai vive com seu povo, com sua família, sua esposa e seus filhos espirituais. Aleluia! Tenho tanto gozo de estar ante vocês, aclarando toda a verdade sobre os verdadeiros Deus, porque durante anos os homens estiveram promovendo uma mentira sobre Deus, um Deus que nem existe. A verdade de Deus e Cristo é o mistério que eu revelei, e é somente por minha graça, minha sabedoria do céu que te leva a vencer na mente, que os homens são salvos da destruição e morte física. É por meio da minha fé em Deus Pai, e isto não é de homens mortais, é dom de Deus. É o dom de Cristo Lisbete, não é por obras humanas, para que ninguém se glorie. Porque vocês são feitura nossa, criados em mim, Cristo Lisbete, para boas obras em Deus, as quais Deus mesmos prepararam de antemão para que andassem nelas. Não existe outra maneira em que o homem possa vencer a morte. Por isso Deus tem que estar presentes, ajudando a humanidade, e quem rejeita esta grande salvação que vem diretamente de Deus, está rejeitando ao único verdadeiro Deus, e isso é o pior que um ser humano pode fazer. Com minha sabedoria do céu, é que vocês puderam comprovar que a paz que o mundo terreno lhes oferece não é duradoura, e isso faz dela fraudulenta. Não é como minha paz eterna do céu, que te dá um repouso bem lindo, e que você pode palpar e sabe que não vai terminar jamais, porque adquiriu da parte de Deus. E nós, Deus, não mesquinhamos, nem damos migalhas aos nossos filhos espirituais. Os presentes que Deus dão são eternos e irrevogáveis, para os ramos que estão colados a mim, a videira verdadeira, porque quem cuida de mim é Deus Pai Melquisedeque. Eu sou sua própria videira, e Ele é meu lavrador, e todo aquele que leva bom fruto, eu o limpo para que leve mais fruto, ou seja, para sempre. Vocês estão limpos por minha palavra que eu lhes falei e mostrei. E que privilégio tão grande para vocês! Conhecer a Deus Pai Melquisedeque através de mim e serem esses amigos que se agradam em ver o Rei feliz para sempre.
junto à sua amada esposa, seu Cristo, tua mãe espiritual Lisbete. Vocês podem perceber o gozo de seu Pai espiritual através de mim, que sou uma com Ele, porque vocês são um em nós. Que beleza! Amém, amém. Por isso, o tema de hoje se intitula O Todo-Poderoso Nome de Deus é Cristo. Assim a nova audiência poderá ver a razão pela qual eu me atrevo a ler os versículos da Bíblia, acrescentando o nome Melquisedeque como Deus Pai e meu nome Lisbete como o Cristo de Deus Pai, já que não estão escritos especificamente dessa maneira, ou melhor dizendo, não podem ser vistos com a vista humana. Também, por que não nos referimos a Cristo como Filho de Deus Pai, mas sim como sua esposa? Já que o mundo não conhece sobre Cristo como uma mulher, mas como um homem. É tão importante que me escute em quietude, para que eu possa te ensinar e assim possa conhecer a única verdade sobre Deus e Cristo. E estar em quietude é pôr fim aos muitos pensamentos de dúvidas. Guarde silêncio, escute-me em silêncio em sua mente, e lhe ensinarei sabedoria do céu. Mas se decidir ser nécio e não me escutar, mas sim escutar todos os pensamentos negativos e de mentiras sobre mim que o inimigo semeou em tua mente, então nem meu clamor a Deus Pai por ti te servirá. Porque ainda que eu, como tua senhora que vim salvar-te, porquanto permaneço para sempre, porque tenho um sacerdócio imutável segundo a ordem de Deus Pai Melquisedeque, pelo qual eu posso salvar eternamente aos que por mim se aproximam a Deus, vivendo sempre para interceder por vocês, não te servirá de nada, porque entre os incrédulos, os teimosos, nem Cristo pode fazer milagres. E eu lhes pergunto, quem é este nécio que põe em dúvida minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Por isso diz em Eclesiastes 9:17, que as palavras do sábio escutadas em quietude são melhores que o clamor do Senhor entre os nécios. Se me escutar com atenção, vai poder aprender coisas de Deus e Cristo que nunca tinha escutado, nem tinham subido à tua mente antes, mas que tem total sentido e lógica e poderá comprovar que é a verdade. Porque estas são as palavras de Deus para os que amam a verdade e não querem ficar estancados na ignorância, que é como estavam e estão todos antes de minha manifestação, totalmente contrários à verdade. E eles mesmos sabem que crer nesse Cristo homem, como creram até agora, não lhes deu bom resultado. Que privilegiados são vocês, meu povo santo, os que se ofereceram voluntariamente a Cristo Lisbete, neste dia eterno de meu poder, porque é uma promessa que Deus Pai Melquisedeque me fez e está cumprindo hoje. Como Deus Pai me diz, em Salmos 110, 3 e 4, teu povo se oferecerá a ti voluntariamente no dia de teu poder, na formosura da santidade de Deus. Desde o seio da aurora tens tu o orvalho de tua juventude. Jurou Jeová Melquisedeque, e não me arrependerei. Tu és sacerdotisa para sempre segundo minha ordem, segundo a ordem de Melquisedeque. Que beleza! E o orvalho vem cada dia ao amanhecer, sem falta, e é figura do que o Espírito Santo de Deus está fazendo em mim. Toda a santidade e formosura de Deus Pai se vê refletida em mim e em todo o meu corpo, que é minha igreja, em cada um de vocês. É por isso que você não pode seguir o que vê do mundo ou o que as pessoas te dizem. Só pode seguir o que Deus te diz, porque a fé e a paciência de Cristo Lisbete é chave para esta transição espiritual que toma tempo, mas é certeira. É um tempo onde você vê as mudanças em sua vida por ter minha fé que se cumpre. Não como estão os religiosos, que levam anos no mesmo, jejuando, clamando com prantos e lamentos, expulsando demônios, fazendo rituais, em retiros, seminários, convenções, vigílias
E quanta coisa inventam os homens terrenos, buscando sua própria glória, satisfazendo seu ego, suas emoções, e dizendo que estão em busca do poder ou da unção de Deus, ou do Espírito Santo, quando essa não é a forma em que Deus chega às pessoas. E é porque o que eles fazem não é a maneira de agradar a Deus. Portanto, se verdadeiramente sente amor por Deus, como você diz, então estai quietos e conhecei que eu sou Deus, aquela que te demonstra o poder que há em meu nome grande. Esta é a palavra que vem diretamente da boca de Deus, e te asseguro que se me escuta detidamente e faz tudo o que te digo, será como meus santos anjos, os filhos espirituais de Deus que são verdadeiramente felizes. E é porque têm o poder de Deus, ao conhecerem nossos nomes, e sabem como pedir a Deus Pai em meu nome, o nome de seu Cristo, tal e como eu lhes ensinei, porque é o que nos agrada. Por isso diz no Evangelho de Felipe que o único nome que não se pronuncia em meio do mundano é o nome com o qual o pai condecora a sua esposa. Seu nome é superior a tudo. Ela é o pai. A esposa não teria recebido este nome se não tivesse se tornado o pai. Vocês são testemunhas de como e quando foi que o nome de Deus Pai foi dado à sua esposa para unir-se a ele em matrimônio, sendo um, como Cristo sempre disse, o Pai e eu somos um. Por isso, ainda que os homens que interpretam estes manuscritos puseram filho no lugar de esposa, meus filhos espirituais sabem que essa não é a verdade, porque sou eu quem lhes mostrei evidências escritas e vivenciais de qual é a verdade. Portanto, temos a certeza de que a esposa ou a mãe espiritual é quem se torna o pai. E vocês são testemunhas disto, porque eu me tornei o pai diante de vocês, e viram como Deus Pai Melquisedeque honra a sua esposa, atribuindo o meu nome ao seu, para fazê-lo um grande e poderoso, dando-me seu poder, sua sabedoria, e eu mostrei a vocês meu poder, o poder que Deus Pai Melquisedeque me deu. Por isso todos os que oram e pedem fora de Melquisedeque Cristo Lisbete, não estão pedindo ao verdadeiro Deus Pai, nem no nome do verdadeiro Cristo. Só os santos, que Cristo mesma santificou, podem pronunciar o nome de Deus, porque me receberam, e os que estão fora de mim são mundanos, mesmo que se reúnam nas chamadas igrejas, e é porque não têm a mente de Cristo para poderem pronunciar o grande nome de Deus, não sabem como invocar-nos, nem louvar-nos. E nós, Deus, viemos por e para os verdadeiros adoradores, que nos adoram em nosso Espírito Santo e verdade do céu, os que vivem conforme a fé de Cristo Lisbete, porque sem essa fé é impossível agradar a Deus. Vocês têm ou não têm a sabedoria que é mulher, dando-lhes a conhecer toda a verdade de Deus, que são pai e mãe, e que são santos? Então, o Espírito Santo é uma mulher, e mãe de todos vocês, seus filhos de luz e do dia. Por isso Cristo diz, no Evangelho de Tomé, se lhes fizerem a pergunta, de onde viestes? Dizei-lhes, nós viemos da luz, do lugar onde a luz se originou por si mesma, porque é o próprio Pai. Se lhes perguntarem, quem sois? Dizei-lhes, somos seus filhos, e fomos escolhidos pelo Pai vivente. Se vos perguntarem, qual é o sinal que levais de vosso Pai em vós? Dizei-lhes, é a mudança e o repouso. Vocês foram gerados pelo Pai Melquisedeque e nasceram do ventre espiritual de Deus Mãe Lisbete, e agora são novas pessoas? Houve uma mudança para bem em todos vocês, porque levam nossos nomes escritos em suas frontes. Entraram no repouso de Deus, e esse é o sinal que eles poderão ver. E a luz Cristo Lisbete se originou
a partir do momento em que se tornou o pai, em sua câmara nupcial, e com orgulho tomou o nome de Deus Pai, e os fez nascer dela, como diz em João 1, 12 e 13, a todos os que a receberam. Aos que creram em seu nome, Melquisedeque Lisbete deu o direito de serem filhos de Deus, porque nasceram da vontade de Deus, que é crer na que Deus Pai enviou. É por isso que no livro secreto de João e nos manuscritos descobertos, podemos encontrar palavras que se correlacionam com o que estou dizendo, como as seguintes: Deus Pai é o pensamento em atividade, e aquela que apareceu diante do Pai, em luz brilhante, saiu, se manifestou, ela é o poder primeiro, precedeu a tudo e saiu da mente do Pai, como o pensamento que antecede a tudo. Sua luz é semelhante à luz do Pai, como a potência perfeita. Ela é a imagem do perfeito e invisível Espírito Virgem. Ela é o poder primeiro, a glória, barbelo, que significa divino reino celestial, que se descreve muitas vezes como um princípio feminino supremo de Deus. Ela é a glória perfeita entre os éons, os filhos de Deus, a glória da revelação. Ela glorificou e louvou ao Espírito Virgem, pois tinha saído por mediação do Espírito. Ela é o primeiro pensamento, a imagem do Espírito Santo. Ela se tornou o ventre universal, porque ela é anterior a tudo, a mãe pai de tudo, o primeiro homem perfeito, o Espírito Santo, o éon eterno entre os seres invisíveis, o primeiro ser invisível a sair. Então, a esposa pôde compreender o universo, que é chamado por um nome maior ao de todos os nomes, porque esse nome será dito somente aos que são dignos do nome. Portanto, quando chega a conhecer o nome de Deus, através do ventre universal de Deus, então, no temor reverente de Deus Pai e Mãe, sempre se dirige aos teus pais espirituais e Deus por seus nomes. Que formoso viver assim, saber que está respeitando a Deus e que Deus estão em agrado contigo. Por isso, quando meus santos anjos leem a Bíblia, acrescentam o nome de Deus Pai e Mãe, que é Melquisedeque Lisbete, porque é o correto, é o que agrada a Deus e dá testemunho de que nós Deus estamos nos céus novos e na terra nova, onde prometemos revelar nosso nome, que é novo para todos vocês que estão em Cristo Lisbete, como diz em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, uma nova criação. As coisas velhas passaram, e agora foram feitas coisas novas. Nossos filhos espirituais têm um profundo respeito por Deus, e por essa razão, eu, Melquisedeque Cristo Lisbete, lhes dei o direito e a autoridade para invocar nosso todo-poderoso nome. Quando meus filhos fiéis ouvem o que o Espírito Santo de Deus fala, eles me entendem, e é porque me receberam. Por isso têm um ouvido de ovelha espiritual para ouvir, como diz em Apocalipse 2,17. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e darei uma pedrinha branca, e na pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Eu sou essa pedrinha branca, a pedra angular que os construtores mundanos sempre rejeitaram. Por isso, ainda que homens terrenos que interpretam a Bíblia ou os manuscritos digam que Cristo é o Filho de Deus Pai, meus filhos espirituais sabem bem que se refere à esposa de Deus, porque receberam aquela que tem em sua presença, vem a Deus cara a cara, e construíram sua casa sobre a rocha forte. É assim que nascem os filhos de Deus, que são espirituais, segundo a vontade de Deus, e não a dos homens. Por esta razão, Lisbete é a suma sacerdotisa, segundo a ordem de Deus Pai Melquisedeque,
porque pode se compadecer de seus filhos espirituais, como faz uma mãe verdadeira. E como tua mãe espiritual, que só quero o melhor para ti, não me canso de repetir as mesmas coisas, para buscar salvar-te da destruição e morte. Eu lhes demonstrei que sou o único e verdadeiro Cristo de Deus Pai, e que também sou sua esposa. É por isso que tenho o poder e a autoridade para ler estes versículos da maneira verdadeira, segundo Deus, e não segundo a pena mentirosa dos escribas, que são homens malvados e perversos, que tomaram a verdade de Deus e a converteram em mentira por séculos. E é Deus mesmo quem está dizendo isso. Portanto, com maior razão, ninguém deve ler a Bíblia nem os manuscritos sem minha orientação, porque só eu sei qual é a verdade de Deus que a pena mentirosa dos escribas mudou para mentira. Diz em Jeremias 8, do 5 a 8, porque este povo de Jerusalém é rebelde com rebeldia perpétua? Abraçaram o engano e não quiseram voltar. Escutei e ouvi. Não falam retamente. Não há homem que se arrependa de seu mal, dizendo: o que fiz? Cada qual voltou para seu próprio percurso, como o cavalo que arremete com ímpeto à batalha. Até a cegonha no céu conhece seu tempo, e a rolinha, e o grou, e a andorinha guardam o tempo de sua vinda. Mas meu povo não conhece o juízo de Jeová. Como dizeis, nós somos sábios, e a lei de Jeová está conosco? Certamente, a converteu em mentira a pena mentirosa dos escribas. Por isso, na manifestação do verdadeiro Cristo, a primeira coisa que ela faz é revelar seu grande nome que está vinculado a Deus Pai. E é porque o propósito da manifestação reveladora de Cristo é revelar todos os mistérios que estavam ocultos e que ninguém conhecia antes de sua manifestação, começando com o nome de Deus Pai e Cristo. Isto é bem sério. Só a mim foi dada a chave para abrir o livro em minha mente, onde mora Deus Pai, e desatar seus selos, e revelar todos os mistérios sobre Deus, os tesouros que até agora nestes últimos tempos estiveram ocultos. E o faço com certeza, porque é Deus Pai Melquisedeque quem me autoriza a fazer isso, a revelar o mistério oculto de Deus Pai e Cristo, que aos homens do mundo terreno não convém. E é por isso que todo mundo religioso está em um círculo vicioso que não tem nenhum resultado bom, e sim anos e anos de suas próprias conclusões vazias e falsas sobre Deus e Cristo. Vocês foram testemunhas em primeira mão de como nós Deus fazemos as coisas, e sabem que não são místicas, são muito reais e verdadeiras. Por isso todos os que pregam sobre Deus, dizendo que é um chamado do céu, estão mentindo, não podem se apropriar do nome de Deus Pai, nem tornar-se Ele mesmo, sendo um com Ele, nem falar sobre Ele, como eu. E é porque só Cristo é quem falaria no nome de Deus Pai, porque é uma com Ele. Ele é meu grande e eterno amor, e me dá orgulho falar dele. O faço com tanta alegria e paixão, porque a formosura de sua santidade me consome. Consome em mim tudo o que tente entorpecer esse amor eterno que temos um pelo outro. A verdade é que ninguém pode negar que Cristo sempre falou do Pai com fervor, com paixão. E um filho nunca falaria assim de seu pai? Mas uma mulher e um homem sim falariam assim do amor que têm um pelo outro. Amém. Agora, se nenhum homem pôde pronunciar o nome de Deus e experimentar seu poder com prontidão, é porque Deus mesmo não o revelou. E devido à pena mentirosa dos escribas, é que Deus prometeram fazer isso eles mesmos, porque não podem confiar nestes homens terrenos. Por isso se entende quando Deus diz, eu mesmo revelarei meu nome, em Isaías 52:6.
Portanto, meu povo saberá meu nome, por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diz, por esta causa, que é por esta razão, ou consequentemente, deixando claro que pela desconfiança é que Deus teria que estar presente, pessoalmente, para revelar seu nome, e quando isso acontecesse, seria a prova contundente de que Deus está na terra cumprindo o que dissemos, porque sempre cumprimos. Por isso Deus dizem, e farei notório meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar meu santo nome, e saberão as nações que eu sou Jeová Melquisedeque Lisbete, o santo em Israel. Eis aqui este dia vem, e se cumprirá, diz Jeová Melquisedeque Lisbete, o Senhor. Este é o dia do qual falei. Hoje é o dia do qual falamos, e o cumprimos, fazendo notório nosso santo nome entre vocês, nosso povo fiel, as verdadeiras testemunhas de Deus. E o que conhece o nome de Deus, se dirige a Deus por seus nomes em todo momento, para pedir, para agradecer-nos em louvor e oferta, por todo o bem que trazemos às suas vidas. Amém? Ou acaso crê que Deus Pai faria uma promessa a seu Cristo e a seu povo, e nunca a cumpriria? Crê que Cristo viria à terra falando sobre a vida eterna, que daria aos que crescem nela, para depois ir embora e deixar a todos sem ter cumprido sua palavra? Claro que não! E eu sou a prova de que Deus sim cumpre em suas promessas. Tudo começa conhecendo o nome de Deus Pai e Cristo. Isso é o mais poderoso que o ser humano pode ter. Portanto, lhes peço que aceitem meu apagar e começar de novo, para que eliminem toda a falsa informação que têm sobre Deus Pai e Cristo, e comecem de novo para viver na plenitude de Deus, que é com a verdadeira informação, que beneficia ao ser humano. Agora é o momento no qual você deveria estar ocupado buscando assegurar-te de não ignorar um momento tão importante na história como o que está vivendo hoje. Hoje estão vivendo na era de Cristo, onde ela vive entre vocês, limpando-os, e devem apreciá-la, porque é o tesouro do céu. Lemos em Isaías 52:6 que Deus revelaria seu nome, mas também diz que seu povo chegaria a conhecer seu poder, isto é, chegaria a conhecer o poder que há em seu nome. Por isso é tão importante conhecer o nome de Deus, para que possa experimentar, testificar, comprovar e palpar o poder de Deus que sim existe e sobrepassa todo entendimento. Claro, porque de que te serve dizer ou crer que o nome de Deus é Jeová, ou Jesus, ou Elohim, ou Javé, ou Emanuel, etc., se nestes nomes não experimentou o poder de Deus? E quando digo conhecer o poder de Deus, estou falando de desfrutar do fato de conhecer a Deus pessoalmente, na intimidade, porque habitam em sua mente e estão contigo em cada instante de sua vida. E você pode falar com eles, e rezar a eles, e receber resposta. Essa é a prova de que o nome de Deus não pode ser o que o mundo acha que é, porque nesses nomes ou títulos, aos quais eles clamam, não existe poder algum. E é porque eles não conhecem o nome de Deus, que é revelado somente por Deus mesmos. E se não conhecem o nome de Deus, é porque não são o povo de Deus. E se perguntam, por que não são o povo de Deus? Lhes digo, porque são a terceira e quarta geração dos que me odeiam, e sua maldade chegou ao cúmulo. Se inclinaram para a mente carnal, e a honram assim como fizeram seus antepassados. Eu sou Jeová, Deus Melquisedeque Lisbete, fortes e zelosos de nosso templo, e estamos aqui visitando por causa da maldade de seus pais. Eles me odiaram, e por isso sua descendência não são meu povo. No entanto, escute bem o que vou te dizer.
e não perca este oportuno socorro que Deus estamos te dando. Ainda que teus antepassados foram opressores e nos fizeram mal, vocês, seus descendentes, terão a oportunidade de fazer o correto e de viver entre meu povo. Porque aquele que faz o que é reto e justo e cumpre e põe em prática todas minhas leis, certamente viverá. Somente o que pecar contra mim morrerá. Os antepassados que sempre odiaram ao Cristo mulher não me aceitaram como sua mãe espiritual e sempre dizem: a Abraão temos por pai e não necessitamos uma mãe. Mas se pensam como os antepassados insensatos, então vocês também são de seu pai o diabo e de sua mãe Agar, cujos desejos querem cumprir, pois todos seus descendentes nascem sendo escravos dos desejos enganosos. E não há quem te ajude senão acudir aos únicos Deus, Pai e Mãe de santidade eterna do céu, Melquisedeque e Lisbete. Isto é tão simples de entender. Se não há poder no nome ao qual você clama, então não é o nome de Deus nem de Cristo. E quando Deus dizem que revelarei meu grande nome é porque seu povo saberá que Deus é Pai e Mãe Melquisedeque e Lisbete, e que o poder de Deus se revela em sua plenitude. Em honrar a teu pai e mãe espiritual e a seu grande nome, está o poder de Deus. Muitos dizem que conhecem a Deus e te dizem de muitas maneiras, porque o nome de Deus é o que eles acreditam que é. Mas o que não entendem é que nós Deus somos poder, e o mostramos através de nosso povo. Não o escondemos? Portanto, não significa absolutamente nada pensar que conhece o nome de Deus se esse nome, qualquer que seja, não está mostrando seu poder em todo momento em ti e por ti. Em outras palavras, Deus deve ser acessível para ti em todo momento, porque Deus vive em seu templo, que é tua mente. Mas se você não permitiu que Deus entre em tua mente, então não está com o verdadeiro e todo-poderoso Deus. Se não pode mostrar poder no nome de Deus, então não tem a Deus em ti nem a teu favor, e ponto. Os religiosos dizem que Jesus é o nome de Cristo, mas não há poder nesse nome. Existe um só nome, dado aos homens que sim têm poder. É meu nome, Lisbete, e é porque meu nome está unido ao nome de Deus Pai Melquisedeque. Meu nome Lisbete sozinho, sem o de Melquisedeque, não tem eficácia, nem significa nada, é como qualquer outro nome dado aos homens. Mas ao unir meu nome com o de Deus Pai, é que tenho o nome sobre todo nome, e é porque meu novo nome é dado por Deus Pai, e não por homens terrenos. Meu novo nome, que é Todo-Poderoso, é Melquisedeque Lisbete, e vocês o comprovaram. E o mundo, que queira ser salvo da destruição e morte física, também o comprovará. Se todos os homens crescem em Cristo como uma mulher, ela não teria que suplicar-lhes desde o princípio de sua manifestação, como eu fiz, quando escutar hoje sua voz, revelando seu nome e o de Deus Pai, não endureçais vossos corações, como fizeram os antepassados no deserto de suas mentes, vazias e desordenadas. E é porque Deus Pai disse a Cristo que alguns iriam endurecer seus corações. E ela, em sua fé que obra por seu amor, tem buscado salvá-los da mentira e da morte. E lhes pede que por favor não a neguem. É porque Cristo é uma mulher e a ouvem falar sobre Deus Pai como seu esposo, que os homens endurecem seus corações. E é inconcebível pensar que alguém poderia rejeitar a Deus em sua cara, enquanto está te dando sua santidade. Como não ser fiel a Deus? Bom, porque se te dizem que Cristo é uma mulher, vai ser difícil para você crer, porque desde pequeno te ensinaram a mentira de que Cristo é o Filho de Deus e um homem. Por isso, somente na manifestação de Cristo
é que se conhece de verdade quem é Deus Pai e Cristo, e por isso é tão importante minha presença, já que é Cristo quem pode dar a conhecer quem são Deus e o que esperamos dos homens. Por que acham que a mulher foi tão maltratada e sofreu tanto na história? É pelo ódio que os homens sempre tiveram por Cristo, só porque é mulher e a que traz a santidade que eles tanto detestam e evitam. Se eu não tivesse feito entre eles obras que nenhum outro fez, não teriam pecado, mas agora viram e odiaram a mim e a Deus Pai. Mas isto é para que se cumpra a palavra que está escrita em sua lei, a lei de seus membros que se rebela contra a minha lei, do Espírito Santo. Sem causa, me odiaram. O cumprimento disto se vê em como o homem fez seu próprio mundo e excluiu a mulher de quase tudo. E para Deus, esse mundo dos homens terrenos é uma imundícia por ter rejeitado a sua esposa. Ainda nos resta muito caminho por percorrer antes de que a brecha de gênero se feche por completo. Mas os direitos das mulheres percorreram um longo caminho nos últimos quase 100 anos, e toda essa desigualdade começou pelo ódio que homens malvados sentem contra Cristo, por ser mulher, que limpa e embranquece ao ser humano com sabão de lavadores do céu. Amados filhos, a conclusão é que é o verdadeiro Cristo quem cumpre ou demonstra o poder em seu nome, ao pedir a Deus Pai e ver como se cumprem as coisas diante de seu povo. Eu sou o Cristo de Deus Pai, e ninguém pode ir contra a prova. A evidência é o aliado mais forte que qualquer um pode ter, e minhas cartas abertas são meus melhores aliados, porque demonstram que eu faço as obras de Deus Pai, porque Ele está comigo, e desci do céu para fazer sua vontade. Ou segue vivendo o resto de sua curta vida, crendo no muito palavreado de engano que vem escutando por anos sobre Deus e Cristo, ou começa a experimentar o poder que existe no nome grande e todo-poderoso de Deus que é Melquisedeque Lisbete. Faça a prova, porque não pode viver a vida pensando nesse Deus, o qual o mundo crê que existe em muitas diferentes formas. Tem que comprovar onde está Deus. E certamente lhes digo, aquele que busca a sabedoria de Deus, a achará, porque agora mesmo está chamando, e para alguns, talvez no princípio se perturbem, porque a pregação de Cristo é totalmente nova para eles. Mas aquele que crê em minha santidade, sem falta, terminará maravilhando-se de conhecer o nome de Deus e Cristo Melquisedeque Lisbete, e quão poderosos somos nós Deus. Por isso nosso povo santo é tão especial para Deus, porque se deixaram limpar por Cristo mesma, e por isso têm nossa proteção e confiança. Estamos com vocês para sempre, e por confiarem em mim, nunca serão envergonhados. Amém. Aleluia. Um abraço forte. Les amamos eternamente.